ficou meio confuso. Bem, agora nós temos também tradutor. Enfim, tudo está acontecendo aí de uma forma com ele. Então, ele falou que ia aparecer, queria vir, mas enquanto isso a gente vai dando continuidade aqui para a gente não ir perdendo muito tempo. Queria dizer a vocês, fala Rião, meu querido, um abração. Muito bom que você está aí, viu, cara? E nós vamos fazendo o seguinte, só para vocês que são mais familiarizados com a gente aí, agora a gente está com a galera aí dessa produtora aí, da agência com a gente. Vocês perceberam? Agora nós estamos gravando, né? A hoje vai ser toda gravada, tá? Então, nós vamos começar a fazer essas coisas. E outra, nós estamos fazendo alguns testes, e aí eu queria que vocês, por favor, entendessem. Como, por exemplo, vamos ter agora o domínio dos microfones, entendeu? Para que a gente não tenha nenhum problema de barulho externo e tal. Então, o que vai acontecer? Nós vamos estar com essa situação assim um pouco mais controlada, e que conforme a gente for interagindo, né? Conforme a gente for interagindo, a gente vai liberando os microfones e tal. Aí eu queria que, se tivesse algum problema, que vocês entendessem que tudo isso está sendo primeira vez, nós estamos trocando o pneu com o carro andando, tá bom? Mas, o Geló está falando, microfone. O Ângelo. Pode ativar, Ângelo. Pode ativar seu microfone. Tá. Agora está me ouvindo. Tá? Legal. Isso. Então, quer dizer, e aí, como nós estamos nessa situação assim de aperfeiçoando as coisas, então nós vamos interagindo dessa forma. Se tiver algum erro, como vocês são tudo de casa, tudo amigo e tal, espero que vocês entendam aí. O Cauê, eu não sei se está gravando, saiu. Está gravando, né? Então, está gravando. Vamos que vamos. Cara, eu queria hoje, enquanto o convidado não chega devido a esses problemas que aconteceram com ele, eu queria fazer hoje uma forma diferente. Eu queria fazer de todos vocês o nosso convidado hoje, entendeu? Para que a gente pudesse interagir de uma forma. Então, assim, eu queria algumas perguntas aqui e eu queria saber de cada um de vocês o que vocês acham em relação a esses tópicos que eu vou levantar. Tá? Então, assim, vamos eu queria começar. Vamos começar. Eu queria começar perguntando para o Emílio. Tá, Emílio? Emílio, o que você está achando? Você acha que a arbitragem brasileira está em crise? O que você está achando desses erro técnico? Falta de treinamento, falta de profissionalização? O que você está achando em relação a isso, meu querido? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Eu vou ser sincero, eu acho que a arbitragem brasileira ela está num nível ruim, mas, ao mesmo tempo, eu acredito, infelizmente, que tem má fé na jogada, entendeu? Eu acho que não é só falta de uma estrutura melhor para os árbitros, o treinamento, né? Porque é bem falado, muito, aqui no Brasil a gente fala, né? Você segue algumas mídias alternativas também, o pessoal fala a mesma coisa, que não é, a arbitragem é ruim, mas tem momentos que eu vejo uns lances, não só no nosso tricolor, mas que parece que tem má fé na jogada. Eu não sei da onde que vem, se é um dinheiro que pode ter por fora. Infelizmente, eu vejo isso, cara. Porque o cara vai no VAR, ele vê, ele briga com a imagem, cara. Sabe? O VAR serve para isso. Você vai lá, olha, tem lance que o cara olha, ele consegue brigar com a imagem e dar o contrário do que está lá e mostra. Acontece isso às vezes ainda, entendeu? Eu acho que está melhorando. Já vi, há uns 2, 3 anos estava pior. Mas o cara com tantas câmeras, com VAR ainda, o cara consegue, sabe, tem jogos que nem esse último aí do Daronco lá, e contra o Corinthians lá na Arena também, era para ser 2-0 para a gente. Então, do jogo do Palmeiras, teve um cara no Atlético Paranaense que deu uma empurrada, assim que jogou o cara longe. Não é um jogo de corpo, aquilo é muito mais que um jogo de corpo. O cara briga com a imagem, às vezes não vai nem ver o VAR. Eu fico revoltado quando o lance é duvidoso e ele não vai nem ver o VAR, sabe? Aí que eu não acredito, porque o lance é muito duvidoso. O cara vai lá e confia no que ele acabou de ver ali, às vezes. Então, assim, infelizmente, eu acho que não é só o nível. Eu acho que ainda tem alguma coisa na jogada aí que os caras acaba acontecendo esses erros, e eu não vou levantar nada eu não sei o que pode ter por trás, mas eu
não acredito muito que seja só o nível ruim. Na minha opinião, posso estar enganado. Não, Respeito. claro, a opinião é válida. Eu e é acho isso que a vai, gente queria. resumindo, vai além, os erros vão além do nível técnico dos árbitros, da estrutura que dão para os árbitros. Todo mundo errar é humano, mas às vezes eu vejo coisa que é impressionante, falando, o cara não pode estar brigando com a imagem, entendeu? É o que eu penso. Não, beleza. Ô, Ângelo, sei que você levantou a mão aí, você quer fazer uma partezinha em relação a isso, meu querido? Libera o microfone seu aí. Sim, eu vou discordar do amigo, porque eu acho que a arbitragem é ruim mesmo. Entendeu? A Pode ferramenta ser. é boa, mas eu acho que se eu for duvidar dos caras de má fé, aí eu paro com o esporte, cara. Entendeu? Eu acredito que os caras erram para um lado, erram para o outro, entendeu? A ferramenta está ali, às vezes os caras não sabem usar, demora demais, entendeu? É muita pressão. É cultural também, né? A pressão é muito grande, mas má fé, eu acho que teve 2 casos aí, né? Mas só uma coisa, talvez não seja má fé, vamos supor, eu acho que pode ser uma pressão de um momento do jogo, entendeu? Apitar lá com o Itaquerão lotado, às vezes o cara sente essa pressão e acaba favorecendo, eu não sei, talvez má fé, eu estou sendo desleal falando de má fé, mas tem alguns momentos que os árbitros são caseiros, vamos dizer assim, ou não tem. Ainda a gente foi campeão em 86 com a arbitragem bem duvidosa também. Então, quer dizer, para lá e para cá, né? A choradeira do Palmeiras que eu acho que é demais, entendeu? A gente vai falar sobre isso, viu, Ângelo? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos até falar que eu acho que será. O Ronaldo, você quer fazer entrar nesse assunto, filho? Não, eu só entendo o seguinte, gente, eu acho que não é só má fé ou ruindade. O VAR, às vezes, ele quer aparecer mais que o próprio juiz. Tem jogo que o juiz já deu, segue o enterro, segue o jogo. Não, ele chama para querer polemizar. Mostra uma jogada que no lance ali você não daria, nenhum de nós apitaria. Então, acho que o VAR também, às vezes, ele ultrapassa do limite de ajudar na decisão do juiz. E o juiz acaba se calçando nisso. Assim, né, bem assim. Então, às vezes, ele quer aparecer mais. O caso do Atlético Paranaense, o cara deu pênalti, chamou, deu cotovelado, chamou, deu pênalti. É lance de expulsão, não tem essa de, não, deu amarelo, tudo bem. Em seguida, o menino do Palmeiras pôs a mão na bola, ele expulsou porque deu amarelo. Peraí. Se no primeiro lance não era para dar amarelo, no segundo ele puniu com a expulsão. O lance que a gente vê absurdo, né? O lance do pênalti que a gente falou do Luciano no primeiro tempo do jogo do Palmeiras, depois, olhando a jogada, o Nestor está impedido. Então, não teve erro. Não deu impedimento ali e parou. Agora, o erro foi o gol do Caleri, que bem ou mal, só que é o seguinte, se você se colocar no lugar do juiz, é um lance muito rápido. Ele está olhando a cobrança da barreira, a posição da barreira, para ver se não pega na mão de ninguém, o que pode acontecer. E quando ele vira, ele já vê a malandragem do Zé Rafael se jogando para frente. Os mais antigos aqui vão se lembrar de um jogo no Morumbi, você bem lá atrás, o Pelé puxou o Samuel, começou a gritar, o Dulcídio era que virou os dois caindo, deu pênalti. E que, na verdade, quem puxou foi o Pelé, não foi o Samuel. Então, isso vai acontecer sempre. A malandragem no futebol sempre existiu e vai existir. Então, o VAR tinha que olhar com mais calma para isso. E não querer aparecer, às vezes, mais que o próprio juiz, né? Essa é a minha concepção que eu tenho do VAR. E isso está trazendo uma série de problemas que isso está incitando até mesmo a questão da violência, entendeu? Isso está deixando todo mundo muito nervoso, aquela questão de você não você gritar gol, mas não saber se você pode gritar gol, porque se o VAR vai validar ou não. Aí eu queria perguntar para o Rião, né, o Rião, que você que é um cara também das antigas, de Morumbi, de estádio e tal. Ô, Rião, nunca foi novidade para nós essa violência que acontece nas torcidas, vira e mexe casos esporádicos de morte de torcedores, tá? Como aconteceu agora com a menina do Palmeiras, aí, no jogo entre Palmeiras e Flamengo. Né? Isso não é novidade para a gente. Mas, assim, o que você acha que precisa ser feito, Rião? Porque tem uma galera que não é de São Paulo aí, a gente pode explicar que em São Paulo é jogo de torcida única. Né? Mas o que você, pela experiência que você tem de estádio, Rião,
e de muitas coisas que você já passou, o que você acha que já foi feito e não resolveu? Ou o que você acha que ainda não foi feito e que, na sua opinião, poderia resolver? Boa noite, meu querido. Boa noite a todo mundo, boa noite aos amigos aí. Legal falar com todos vocês. Eu particularmente, eu parei de frequentar um pouco o estádio porque eu vi que eu estava sendo tratado como gado. Eu fui num jogo uma vez, que São Paulo e Corinthians, e eles estavam dividindo o Morumbi conforme a chegada das torcidas. Só que no túnel ali, debaixo da arquibancada, a torcida do São Paulo querendo entrar no estádio e a gente sendo pressionado ali, crianças sendo prensadas, e o estádio, metade do estádio vazio, e eles não liberavam, sabe? Aí eu comecei a falar, pô, não dá. Sinceramente, não dá para trazer um filho ou trazer alguém. Eu particularmente, parei um tempo de ir. Até fui no último jogo aí, eu que frequentava muito estádio, cheguei aí sozinho com 14 anos para a Argentina, assisti a final da Libertadores lá, coisas que eu, sabe, e lá eu até fui melhor recebido do que aqui no Brasil. Eu, sinceramente, eu não vejo muita esperança, porque as pessoas parece que fizeram do futebol como diz tem uma pessoa falar que se as pessoas se preocupassem tanto com a política quanto se preocupam com o futebol, o país seria muito melhor. Então as pessoas se matam por causa de time e tal, ganhou, perdeu. Então, eu não vejo muita esperança. Eu vejo que está melhorando um pouco essas arenas, tal, o pessoal dentro dos estádios, né? Mas, sinceramente, Fábio, eu não tenho muita esperança, assim, sabe? Porque eu vejo as pessoas transtornadas querendo deixar no dia a dia, passar para o dia a dia ali a fúria no esporte, meu. E não tem, pô, o esporte é confraternização, é amizade, sabe? Lógico, é uma brincadeira tirar um sarro, o cara perdeu, ganhou, mas sinceramente eu fico muito preocupado com o futuro do que está acontecendo. Maravilha. O Jefferson está aí com a gente, não sei se ele está ouvindo. Alô, Jefferson? Eu acho que é o microfone. Oi, Fabião. Tudo bem? Você tá bom? Tudo. Ô, Jefferson, baseado nesse quesito aí que a gente está falando sobre torcedor, você que está aqui no Rio de Janeiro e tem acompanhado os jogos do Flamengo e tem ido constantemente no Maracanã, o que você está achando dessa recepção? Melhorou ou não melhorou? O que está faltando? E esse quesito de violência, como é que está o acesso fora dos estádios, principalmente no Maracanã, em dia de jogo do Flamengo, Jefferson? Boa noite, meu querido. Boa noite, tudo bem, Fabião? Boa noite a todos aí. Olha, Fábio, eu tenho ido realmente aos jogos do Maracanã, jogos da Copa do Brasil, Libertadores, até mesmo do Brasileiro. Vejo muita gente levando família, filhos, esposas, tenho visto muitas mulheres no estádio. O acesso, tenho ido mesmo de metrô, que é acho que o meio de transporte mais prático para a maioria, metrô e trem. Policiamento constante, muito policiamento no entorno, facilita o acesso, mas a gente ainda vê alguns casos isolados, um pouco mais afastado, um pouco nas ruas mais afastadas do Maracanã, vê uns casozinhos de violência. Mas não tenho visto nenhum tipo de violência dentro do Maracanã, nem assim no entorno mesmo. E isso ajuda, né? Que ele está trazendo, está resgatando. Tanto que a gente vê sempre o Maracanã cheio, público muito grande, acima de 60 mil pessoas no jogo do Flamengo. E eu acho que a tendência é essa. Agora, não sei se, de fato, essa parte que vocês citaram de torcida única seria a melhor solução, né? Não, Ô, Jefferson, aproveitando aí que você está aí, eu queria te apresentar aí também para os demais. O Jefferson, para quem não sabe, o Jefferson, ele é pai de jogadora de futebol, inclusive gêmeas, né? Então, a gente aproveitar esse ansejo aí do que está acontecendo, qual a expectativa? Assim, a gente vai voltar, mas eu quero aproveitar você. Como é que está essa expectativa aí para depois de amanhã,
Copa do Mundo Feminina, como é que está em casa, o que você está achando? Como é que você vê o futebol feminino e como é que é a recepção? Você que já jogou, né? Porque não sabe, já foi juvenil como é que agora você vê suas filhas? Como é que você insere uma mulher no futebol? É diferente de inserir um homem, Jefferson? Olha, Fábio, realmente eu acho um pouco diferente. Eu tive dentro dos gramados, né, um pouco, fui federado, mas acabou que eu saí e fui seguir outra vida, mas tinha a possibilidade ainda de seguir carreira, mas não tive tanto apoio, né? Na época, quando eu era, que hoje eu estou com 43 anos, isso foi quando eu era adolescente. Né? Participei de juvenil, fui morar embaixo de arquibancada, dentro do estádio, em Campos, num clube, no Goitacazes, e depois vim para cá, onde eu sempre morei, que foi na Ilha do Governador, que é a Portuguesa, e acabei não dando continuidade. Aí segui a minha vida. Mas voltando aqui para a parte das minhas filhas, eu tenho uma que realmente ela entrou no futebol feminino, numa escolinha do Flamengo. Eu fiquei um pouco reticente porque não tinha estruturado um futebol totalmente feminino, era misto, mas depois eu vi que essa inclusão com o futebol feminino, com o futebol masculino foi muito respeitoso, né? Que os meninos aproveitavam, eles tratavam bem todas as meninas que participavam, não tinham distinção, discriminação, apoiavam sempre quando tinha algum lance um pouco mais ríspido, então davam conta. E isso eu achei muito bacana, e esse eu acho que foi o maior diferencial. E em relação ao futebol feminino profissional, vejo que está uma crescente, né, Fábio? Hoje a Copa do Mundo, mais uma vez, vai ser de grande repercussão. Nós tivemos um movimento na Copa anterior, onde eu acho que o maior legado foi o movimento das mulheres em cima acho que das jogadoras dos Estados Unidos, que provocaram, a Marta também provocando, quando eu sei que ela não utilizou nenhum patrocínio na chuteira. Isso demonstrou bastante que ela está buscando tudo bem, a representatividade. Tudo bem? Desculpa, eu estou aqui no futebol com a minha esposa, aí tem toda hora alguém cumprimentando aqui. Então, isso eu acho que favorece muito o futebol feminino. Eu tenho visto que todos os clubes, eu não sei se foi uma lei que botaram, que o futebol masculino clube, que tem, se eu não me engano, acho que participação na Libertadores, que tem que promover o futebol feminino. E isso eu achei bacana, que o Flamengo tem investido, o São Paulo acho que ainda é muito forte, né? O estado de São Paulo é muito forte, com Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, Santos, e o Flamengo vem buscando. E eu acho que o Rio de Janeiro precisa avançar um pouco mais para acompanhar o São Paulo nesse quesito. Pô, maravilha. Ronaldo, você quer fazer uma partezinha em relação a esse assunto, querido? Sobre o futebol feminino, sim. Depois eu queria só voltar numa coisa da torcida do improvisado. Eu acho que o futebol feminino vem num crescente e precisa realmente de estrutura, né? Porque as escolinhas, como ele falou, ainda não tem uma estrutura feminina para crianças muito pequenas. Elas passam a ter uma equipe feminina total, acho que para de 16 anos para baixo, acho que não tem essa estrutura, é muito misturado. Os meninos realmente estão aprendendo a respeitar essa união, isso é legal, e dar cancha e dar vivência para as meninas também. E a história do futebol brasileiro vem crescendo, né? A gente lembra lá atrás o que era Currado. O microfone. O microfone do Ronaldo está cortado. Alô, alô? Agora liberou. Uhum. Eu estava falando que o futebol feminino ele cresceu muito, né? Com toda essa ênfase dos grandes clubes participando. Apesar que isso lá atrás já aconteceu, né? O São Paulo tinha um grande time com Cátia Silene, Cici, Formiga, e depois pararam com isso, cortaram, né? E hoje as escolinhas estão montando, são super legal essa ideia. Mas isso precisa trabalhar melhor, o futebol feminino, precisa criar mais condições de que as meninas apareçam. Hoje você pega as grandes craques do futebol brasileiro, tem que jogar fora. Você tinha aquela menina de 14 anos, 16 anos no Botafogo, elas estão brigando para se naturalizar americana para jogar na seleção dos Estados Unidos. Isso não é, ela joga em 3 times lá.
Então, tem que melhorar isso, tem que dar padrão, tem que dar pagamento legal, tem que dar estrutura para elas poderem trabalhar. Não adianta você vestir a camisa de um grande clube e não dar estrutura. Isso é fundamental para que a coisa poder crescer. É verdade. E você, a hora que você estava falando só da torcida uniformizada, Fábio, o que me deixa irritado, me deixa um pouco emputecido, para usar o português bem claro, é que hoje, nos estádios, deu uma calmada de briga. As torcidas uniformizadas estão marcando, continuam marcando encontro para se pegar, fora, longe. Prova que no Campeonato Paulista, a torcida do Corinthians fez uma emboscada com a torcida do Palmeiras que vinha de Santo André. Quer dizer, enquanto você não mudar a cabeça desses idiotas, a cabeça de que o clube adversário, ele é um inimigo seu mortal, isso não vai ter solução nunca. Porque se não briga no estádio, eles vão brigar longe, eles vão procurar se encontrar fora do estádio para apaziguar sua raiva. Então tem que fazer como era antigamente em Roma. Coloca todo mundo dentro do estádio, tranca a porta e deixa 2 horas se matando. Depois você abre e vê quem é que salvou. E não tem condições, né? Infelizmente, isso não é de hoje. Desde que inventaram a dita cuja torcida uniformizada, isso começou lá em 76, com divisão de estádio e tudo mais, a gente só vai piorando. O caso dessa menina do Palmeiras que morreu, pô, ela estava no lugar errado, na hora errada? Não, você pega as imagens, os caras jogando coisa na torcida do Flamengo, que estava chegando ali, e ela está junto também. Pô, ela procurou aquilo para ela, infelizmente aconteceu, mas ela também procurou. Você, Fábio, eu e tantos aqui que vai no estádio, a gente não procura isso, então a gente consegue ir e voltar com uma certa garantia. Agora, se você procurar confusão, se você procurar briga, infelizmente você vai achar e pode ser morto. Esse é o grande problema que a gente vê hoje das torcidas. Né? E como é que você leva filhos e filhas no estádio, sabendo que você corre esse risco? Muitas vezes não lá, e sim no próximo onde a coisa acontece. É difícil, né? Ô Jefferson, você levantou a mão e você quer concluir alguma coisa aí? Para a gente já passar para outro tópico aqui, enquanto a gente aguarda aí o nosso convidado que está um pouco atrasado. Pode falar, meu querido. Sim, complementando essa parte das torcidas, nós tivemos durante o estadual desse ano, Flamengo e Vasco, onde o retorno das 2 maiores torcidas e mais antigas do Flamengo entraram em confronto com também uma das principais torcidas do Vasco, que foi num bairro próximo ao Maracanã, que é São Cristóvão, onde teve morte, foi amplamente noticiado, e logo após, isso eles estavam retornando aos estádios, logo após foram banidas novamente. Então nem aproveitaram, hoje não tem a previsão de retorno dessas torcidas, nem vascaína, nem flamenguista, aos estádios, e a gente perde, porque são torcidas de grande movimento, de grandes cantos que empolgam assim, os torcedores que estão lá fora um pouco mais afastados, que é o setor norte, que eles comumente ocupam, e isso empolga, agita, dá um ânimo maior ao espetáculo. E a gente acaba perdendo, né? Jefferson, brigadão, meu querido. Espero que você continue acompanhando aí com a gente aí. Eu sei que... o Luciano está por aí. Cadê você, Luciano? Opa, Fabião. Você está bem, meu irmão? Tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente. Galera, como a gente está, como eu falei para vocês, como a gente está agora com o pessoal da produtora aí, eu meio que não estou conseguindo ver aqui todo mundo que está participando, estou querendo interagir todo mundo. Mas quem estiver participando aí, depois, se quiser botar uma mãozinha aí, para que eu possa saber mais ou menos quem está aí, para eu poder direcionar algumas perguntas aí. Luciano, para você, deixei aquela cereja do bolo, meu querido. Vamos falar de Copa do Brasil. E esses cruzamentos, meu querido? O que você achou? Quais são as expectativas? O que está por vir aí dos 2 lados? Vamos falar de uma forma imparcial. Vamos falar de futebol. E na sua concepção, o que está por vir aí de emoção para dessas 4 torcidas gigantes aí do futebol brasileiro? Então, Fábio e amigos, boa noite a todos. É um prazer estar participando com vocês, né? Assim, eu acho que, sincero e honestamente, o São Paulo, eu acho que entra como favorito contra o Corinthians. É até difícil a gente ter uma posição dessa, que o coração da gente fala mais alto, mas assim,
eu acho que pela campanha que o São Paulo fez e essas 2 últimas partidas contra o Palmeiras, em relação ao Corinthians e a campanha que o Corinthians fez, eu acho que o São Paulo entra como favorito. Agora, historicamente, a gente sabe que existe a tradição no futebol e, assim, o Corinthians sempre joga e faz bons resultados contra o São Paulo, inclusive dentro do Morumbi. Isso, historicamente, a gente sabe disso, né, que o pessoal brinca da freguesia, essas coisas, que é mais ou menos o mesmo retrospecto que o São Paulo tem com relação ao Palmeiras, né? Então, eu vejo que essa questão ela é muito importante quando chega numa semifinal, ainda mais de um campeonato que, por exemplo, o São Paulo nunca ganhou, né? Então, eu acho que, assim, o São Paulo entra como favorito pelos últimos jogos, que vem apresentando um futebol que até empolgou a torcida. Eu, como torcedor de São Paulo, jamais imaginei que o São Paulo fosse jogar como jogou contra o Palmeiras, né? E em relação ao outro jogo, entre Flamengo e Grêmio, eu acho que o Flamengo é favorito, né? Então, assim, existe a possibilidade de uma final entre São Paulo e Flamengo. Evidentemente que a gente tem que pensar nesse confronto contra o Corinthians, que é muito difícil, principalmente o primeiro jogo, que eu acho que no Itaquerão o Corinthians tem uma capacidade e também tem a questão da arbitragem, né? Eu não quero polemizar, mas assim, jogos que ocorreram, os últimos jogos que ocorreram no Itaquerão, lances assim capitais que os árbitros ignoraram, inclusive o VAR também ignorou. Uma coisa muito estranha que aconteceu nos 2 últimos jogos no Itaquerão, que inclusive o São Paulo foi muito melhor, muito superior ao Corinthians, né? Então, assim, a gente precisa ficar de olho nisso, que eu acho que vai ser o fiel da balança o primeiro jogo lá. Eu acho que se o São Paulo conseguir um empate, ou mesmo se o Corinthians conseguir um resultado, mesmo que seja apertado, o segundo jogo vai ser difícil no Morumbi para o Corinthians ganhar ou para o São Paulo reverter, né? E em relação a Flamengo e Grêmio, eu acho que assim, o primeiro jogo, eu acho que o Flamengo consegue um empatezinho lá no Sul, e eu acho que o Flamengo ganha no Maracanã. Essa é a minha opinião, mas assim, são jogos difíceis, né? A gente está fazendo um prognóstico como torcedor, o coração fala um pouquinho mais alto, é difícil falar friamente, mas assim, eu acho que deve dar São Paulo e Flamengo. Fabio, Eu também acho. só colocar 2 pitadinhas aí. Me parece que o Roger Guedes está saindo do Corinthians e indo para o Al Nassr. Então, ele não deve participar da Copa do Brasil, ele deve estar fora dos próximos jogos do Corinthians. E o Soares estaria indo para o Inter de Miami. Também desfalcaria o Grêmio. O Grêmio não teria o Soares, que muda muito a história do Grêmio. O Grêmio com o Soares é um e sem ele é outro. E mesmo o Corinthians com o Roger Guedes. Eu acho que isso muda bastante a história dos confrontos aí, né, Paulo? Mas é a curto prazo, assim, a saída do Roger Guedes. Eu estava ouvindo na Transamérica hoje. Diz que é muito rápido. É para o próximo jogo, assim, da Copa do Brasil, daqui uma semana, praticamente. Parece que sim, parece que a coisa é rápida. Nossa, e é um dos Deve ser um caminhão de dinheiro, né, para isso, porque exatamente. Eu também, é o que eu acho, falta uma semana, você não consegue segurar o jogador para 2 jogos decisivos. A gente lembra o Ricardo Oliveira. É o que eu penso. Ou tá vindo um caminhão de dinheiro. Cara, a mesma coisa do Soares lá no Sul, né? O Soares já estava falando em sair e vem um caminhão de dinheiro e vai embora para os Estados Unidos. Mas o que você falou, se esses caras não participarem, acho que tanto o Soares quanto o Roger Guedes são super decisivos, respectivamente, para Grêmio e Corinthians. Exatamente. Muito decisivos, cara. Isso muda um pouco a história do jogo. Muda muito. Olha, Maçã. Pode entrar, Maçã. Zé Luiz. Pode falar, meu querido. Só isso. Fala, meu irmão. Torcida brasileira. Ô, Zé, só um minutinho, só avisar a galera aí, que nós estamos aguardando o convidado aí, tá? Tá atrasado e por isso que a gente vai aqui conversando, mas vamos lá, o Timar vai vir. Vamos aguardar. Ele não morreu. Vamos que vamos. Beleza. Não, eu entrei na 21 e... Desculpe. 20h59, tá? Então você já tinha falado que ele ia se atrasar, eu não sabia. Ele deu previsão, assim? Cara, onde tem jogo do Corinthians, ele é da Paramount, né? Então ele vai, sim, nessa situação toda, ele vai aparecer para conversar com a gente aí, entendeu? Não, beleza. Mas assim, como ele já tinha marcado, não pôde, por causa de problemas particulares. Pô, hoje, de novo, eu falei, gente, eu vou fazer a live, e ele falou que vai entrar, que vai participar, então eu vou fazendo aqui com vocês, pra gente não ir perdendo tempo
e conversando o que a gente Tá. tem que conversar. Fábio, e o Tudo tempo bem. do Google Meet, como é que vai ficar? Cara, então, Celso, seja bem-vindo. Não sei se Obrigado. você percebeu, agora está gravado, Boa noite a e agora todos. nós estamos assim, nós estamos um pouquinho mais chique. Agora não tem mais tempo, porque nós fizemos um contrato com o Google Meet, então a gente tem 24 horas de live, tá? Meu Então, Deus. quem quiser falar aí, pode falar. É claro que a gente Caramba. tem que, não vai fazer isso, não pode passar muito, porque todo mundo tem mais... Esse problema foi resolvido. Celso, seja bem-vindo. Pode falar, Obrigado. Zé. Deixa eu só finalizar aqui. Uma pergunta técnica. A gente tem um chat aqui ou não? Pergunta aí para o rapaz. Tem? Pô, aí quem vai poder responder pra gente, Cauê. Tem sim. Onde tá, Cauê? Eu não consigo acessar. Desculpa aí que eu sou meio dinossauro, tá? Aqui, ó. A Davi está dizendo que sim, Davi. Fala, Obrigado Davi. pela sua força, viu, Davi? Falou, Você tem Davi. ajudado a gente aí, tá? No Embaixo canto ali tem a inferior mãozinha, o direito telefone, do lado Canto direito. inferior. Ah, tá, pois não. Canto direito inferior direito. Tem 3 pontinhos aqui que eu tô no telefone. Pode, né? não, continua. Vem para o fim da tela, vai ter o Tá. número de participantes e um Tá. quadradinho que você consegue usar para falar o chat. Ah, É isso, mas Cauê? 11 Isso participantes. Agora eu vi. No número de participantes. Você foi clicar ali e apareceu o chat. Então tá bom. Porque às vezes a gente não quer perder tempo e falar muito, porque tem muitos participantes. São os Então, 3 pontinhos no canto direito. Aí aparece a mensagem. Perfeito, Ó, gente. Davi. Perfeito. Já achei aqui. Obrigado, viu, O Davi? Corinthians vai ter, tá? Estava com a suspeita de não ter, porque estavam com medo de agressão lá no Peru, por causa do preparador físico aqui no Brasil. Isso. Ele está preso, né? Mas eu estou vendo aqui que o jogo daqui a pouco está começando e o Corinthians falou que se fosse para ir no ônibus da polícia, ele não ia. Ele dava a WO, mas não ia para o estádio por causa da integridade física dos componentes do esquadrão do Corinthians. Mas vai ter o jogo, sim. Ah, tá, entendi. Tá bom. Ô, Marcelo, Oi. Zé, tem quem está aí com a gente também. Eu sei É. que a gente vai falar um pouco mais de Copa do Brasil. Renatinho, eu já vou falar com você, meu querido, que eu tenho uma pergunta para você. E aí eu queria falar com a Gisele, né? Gisele, seja bem-vinda aí. Eu acho que você conhece ela. Não sei se você está ouvindo a gente. Boa noite. Gisele? Ó, o microfone da Gisele, Cauê. Pode liberar, Gisele. Oi, Gisele. Oi, Boa gente, noite. boa noite. É um prazer estar participando aqui com vocês, a convite do meu amigo Kleber. Ele me conhece desde pequena, sabe que eu sou torcedora desde criança. E agradeço o convite e gostaria muito de ser convidada mais vezes também. Ah, com certeza. Nós estamos aguardando um convidado hoje, Gisele, que é o PVC, mas ele está atrasado. Mas eu queria aproveitar Sim. e saber, eu sei que você é torcedora do Palmeiras, então eu Sou. queria perguntar para você uma coisa. O Palmeiras está em crise, Gisele, e outra coisa. O que você tem achado dessa postura do Abel? Fala com a gente aí, por favor. Muito obrigado, viu? Seja muito bem-vindo. A primeira pergunta eu não entendi. O Palmeiras está em crise? Olha, eu não sei se está em crise, mas tem tudo para entrar, né? Porque a gente ficou mal acostumado aí esses quase 3 anos. E o palmeirense já tem um defeito grave, que é não acreditar no Palmeiras, né? Ele tem que ver para crer. Então, quando acontece aí uma sequência não tão boa, começa, né? É que o Abel tem muito crédito, esse grupo, grande parte dele tem muito crédito também, então a gente está ainda incrédulo com o que aconteceu aí nas últimas semanas. Mas eu espero que não entre em crise e também não acho que tem motivo para ter, porque é o que ele falou, né? Nem ele, no melhor sonho dele, podia esperar ganhar tanto título em 2 anos, quase 3, né? Então, e a postura dele eu acho que é essa mesmo, eu acho que ele não é visto com bons olhos aqui, todo mundo fica esperando ele derrapar, fica esperando uma postura dele. Se está apático aliás, apático não, né? Se está controlado no jogo, é porque está apático, é porque o ciclo acabou, e aí, quando também está querendo matar todo mundo, é porque não tem modos, é porque, então, ele já sabe que não vai agradar todo mundo, né? Então, que continue agradando só os palmeirenses, para mim tá ótimo. Alguém quer fazer algum comentário em cima dessa situação do Palmeiras e do Abel, em cima do que a Gisele está falando? Alguém
quer fazer algum comentário aí? Ô, Fábio, o Abel me parece ser um cara extremamente inteligente, porque quando ele puxa todo esse problema de ir para cima dele, de fazer aquele circo que ele arma, ele tira o peso de cima dos caras do gramado, ele traz todo o juiz para cima dele, acaba expulsando, tomando amarelo, mas ele dá uma dividida na coisa. Então, eu acho que ele faz isso de caso pensado, não é que ele é extremamente nervoso, isso é uma teoria que ele tem, uma prática que ele tem de repente, dar uma esfriada no jogo ou dar uma acelerada no Palmeiras, é impressionante o que ele faz. Ele tem realmente qualidade. E o que eu falei para um amigo palmeirense, né? Ninguém consegue sobreviver tanto tempo ganhando. Uma hora a coisa começa a inverter. Não tem jeito, né? Isso é normal no futebol. Nós passamos por isso, né, Ronaldo? Com certeza. Como os outros, né? O Santos e tantos outros clubes. No Rio, o Flamengo ganhou muito, depois teve uma época do Fluminense, do próprio Vasco. Isso é natural, ninguém consegue se manter tanto tempo no ápice da coisa ali, né? E você vê, ainda mais agora, o Palmeiras perdeu peças e não repôs. Estão falando da saída do Gomes. Se sair também vai ser um problema sério para a defesa do Palmeiras. Então, isso é normal, é coisa de futebol, não tem... Ô, Gisele, você levantou aí, você quer fazer uma réplica em relação a esse assunto? Não, eu estou querendo corroborar o que ele está falando, o Ronaldo, né? Quando ele fala aí do Abel, eu acho que, primeiro que é da personalidade dele, eu volto a dizer, eu acho que ele tem por que ser desse jeito. Ele não foi bem recebido, ele é o cara a ser enforcado, né? Ele não é nem a ser batido. Então, eu acho que se ele tem uma postura muito cabeça baixa, aí é que terminam de sentar em cima dele. Eu acho que ele é inteligente na postura dele também de ser o alvo. Então, ele chama para ele, eu acho que o Ronaldo está certíssimo nisso. Beleza. Bom saber. Renatinho, obrigado, Gisele. Renatinho, meu querido, como é que você está? Tudo bem? O Cauê, já liberou aí? Tudo bem, Renato? Alô, Renato? O microfone está ruim. Seu microfone está ruim, Renato. Você consegue resolver aí? Eu passo a pergunta para você daqui a pouco. Ô, Fábio, Paulão. Fábio, só para eu coloquei lá para você, não sei se você viu, a carteira que nós vamos dar de brinde para alguns dos participantes hoje. E depois a gente vai ter um brindezinho aí. Pode falar, Ronaldo. E depois a gente pede que quem, o sorteado aí, que você vai ter a honra de sortear aí, eu só preciso depois o endereço direitinho, com o nome completo, para a gente... É um porta-documento de veículos, hoje quase nem se usa o teu documento do veículo em carteira, né? Hoje tem tudo no celular, mas é uma coisa prática, de repente, para um documento, para ir para um estádio, é uma carteira fininha de porta-documento, só para levar algumas coisas que é importante. Então, isso é uma cortesia. Eu não vou fazer merchan, né? Da RDR Seguros. E vamos que vamos aí, um presente para o pessoal do grupo. Maravilha. O Renato, já conseguiu resolver o problema do seu som aí, filho? Chama alguém, depois ele volta. Ainda não. Vamos lá, o Paulão aí com a gente, Paulão, meu querido. Você tá bem? Legal? Como é que você tá? Beleza, tranquilo, querido. Você sabe que eu andei fazendo umas composições na igreja lá, e participando lá do Calvário lá em cima, lá, organizando a festa junina, aí não deu para participar das últimas, Fabinho, mas eu tô aqui e volto. Maravilha, que bom que você tá aí, Paulão. Fica com bom saber que você tá aí. Ô, Celso, Celso, meu querido, você está ouvindo a gente aí, filho? Agora estou ouvindo, sim. Eu confesso para vocês que... Peraí. Eu queria fazer uma pergunta tanto para você quanto para o Paulo. Estou comendo, por isso. Cara, que peguei você na melhor hora. Na melhor hora, pode falar. Então, cara, eu queria saber de você e do Paulão aí, para a gente poder dar mais ou menos uma picotada nos dois. Seleção brasileira. Celso, o que você achou dessa escolha? E eu vou te falar uma outra coisa, vou perguntar para você, Paulo. Você acha que pode haver predileção de convocação de jogador aqui, principalmente na reta decisiva, tanto do brasileiro quanto da Libertadores? Repete primeiro que eu não ouvi, cortou o áudio. Diniz na seleção. Com calma. Diniz na seleção. Você acha que foi uma boa escolha ou você acha que pode haver
problema da metade do ano para lá, que a seleção faz, parece que 2 ou 3 jogos mais para o final do ano e vai coincidir exatamente com a data de reta final do Brasileirão e semifinais, talvez, de Libertadores. Você acha que, não estou aqui questionando a boa ou má intenção de ninguém, mas você acha que ele pode enfraquecer um time rival ou fortalecer outro em relação... O que vocês pensam em relação a isso? Ô, Fabinho, posso dizer? Olha, Senhor, quer falar? Fala eu. acho que eu gostei demais, sinceramente. Primeiro que eles iam tirar o nosso treinador, que estava ali já nas bicas, já praticamente assumir a seleção brasileira. Para mim, foi maravilhoso. Deixa eles lá. Eu acho que ele vai ativar as memórias dele, tanto do São Paulo também, quanto do Fluminense. Agora ele vai dar a briga fácil agora nele. Eu acho o seguinte, eu acho que ele... vamos tentar fazer esse comentário sem pensar em time. Vamos fazer de forma isenta. O que vocês acham em relação, tecnicamente, o que a seleção brasileira ganha com isso e o que o futebol brasileiro ganha ou perde com isso? Olha, a minha opinião é o seguinte, a gente não sabe a continuidade que ele vai ter, entendeu? Se ele começar a fazer um bom trabalho, e aí, como é que faz? Vai parar o trabalho dele para chegar o técnico gringo lá, o... Como é que chama? O Lancelotti lá? Lancelotti. Então é bastante complicado isso. Eu acredito que ele tem condições, sim, de tocar a seleção brasileira. Ele é um cara que tem uma visão do futebol, assim, bem adiantada, é um estudioso, entendeu? Eu não achei ruim a escolha, principalmente que já não levou o nosso Dorival, né? Isso, principalmente por isso, né? Como São Paulino. Mas, assim, a escolha não foi ruim. Agora, é só o tempo, né, para saber. E eu confesso para você, de seleção brasileira, eu acho que eu tô com uma maioria, assim, eu tô bem distante, sabe? Eu já tive aquele tempo que eu ficava ligado em tudo, nos jogadores, eu tô bem distante, já não me motiva tanto a seleção brasileira. Lógico, eu não torço, ao contrário, mas se tiver seleção brasileira e meu time, não tem nem comparação. Eu vou assistir o São Paulo e a seleção fica meio escanteada. Ângelo, você levantou a mão aí? Quer fazer uma partezinha, por favor? Eu ia fazer essa pergunta para o PVC, mas eu vou passar para vocês. Assim como o Celso, eu não tenho acompanhado a seleção há um bom tempo. Muitos jogadores nem conhecia. Mas, enfim, eu também estou em São Paulo sempre. Mas com a vida do Ancelotti, vocês acham que a seleção pega um patamar diferente, vai dar aquela vontade de ver mais? O que vocês acham? Estou aqui agora, hein, Fabio? Ô, Renato, responde então aí para o Giló a pergunta. Porque para ver a seleção não. Se for para estar interessante. Vai ficar legal de ver. Agora, Desculpa, eu não entendi, Paulo. Sinceramente, não dá, não. Ô, Fabinho, fala uma coisa para mim. O Celso perguntou com relação se o Diniz fizer um bom trabalho. Como é que está a história do Botafogo? O português já chegou, não? A gente vai falar do Botafogo já já. Ei, Renato, o que você acha dessa pergunta do Giló? O que você acha? Você acha que com a chegada do Lancelotti a gente vai conseguir ganhar alguma coisa? Boa noite a todos aí, pessoal. Desculpa aí, a tecnologia aqui em casa falhou, né? Mas eu estou aqui outro dispositivo aqui, agora eu vou conseguir falar. Parabéns a todos aí pela live maravilhosa, né? Você dá um abraço em todos aí, todo mundo que eu conheço, também as outras pessoas que eu não conheço aí. Muito obrigado por poder participar. Bom, eu acho que o Ancelotti, cara, ele vai vir aqui com uma responsabilidade, né, de querer tirar o Brasil desse marasmo aí, né? Nós já estamos sem ganhar título aí desde 2002, né, o último título, né? Eu acho que ele vai agregar muito aqui. Mas eu também estou meio alheio aí, como o Celso falou, de seleção brasileira. Eu quase não participo muito, né, mas eu acho que o problema maior do Brasil é essa identificação que hoje nós não temos, né? Tem muitos jogadores aí que são convocados que a gente praticamente nem conhece, cara. E aqui no Brasil, poucos são convocados. Antigamente, a seleção brasileira, eu achava que eram convocados os melhores, né? Hoje em dia, nem sempre os melhores vão, né? Bom, cada um com o seu critério, né? Mas vamos ver se o Ancelotti consegue dar uma continuidade aí, porque parece que o Diniz, talvez, seja até o auxiliar dele, né? Parece que vai acontecer isso, né?
E a Copa do Mundo, logo mais, está aí de novo, né? Copa América, Copa do Mundo, né? Eu acredito no trabalho do Ancelotti, né? Ele já foi bem no Real Madrid, né? Todo lugar que ele vai, ele faz um bom trabalho. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que se ele conseguir fazer um grupo que fique forte e que consiga o Brasil enfrentar outras equipes aí, não fica tão difícil o Brasil conseguir coisas melhores aí para frente, entendeu? Maravilha. Deixa eu aproveitar e falar com vocês aqui uma coisa. Nós estávamos falando sobre futebol feminino. Enfim, eu não... peço desculpas aí pelo não comparecimento hoje do PVC. Eu não sei o que aconteceu. Depois, com certeza, ele vai me dizer o que aconteceu. Mas nós temos aí, quando terminar a Copa do Mundo Feminina, nós temos aí confirmado o Marcelo Corrêa, que vai participar com a gente. Ele vai cobrir a Copa do Mundo Feminina todinha, tá? E depois, assim que ele voltar, a gente vai marcar uma agenda para que a gente possa falar mais, não só da carreira dele como jornalista, mas que ele possa também passar maiores detalhes para a gente em relação a isso. Ô, Kleber, cadê você, Kleber? Fábio, eu posso fazer uma pergunta? Por favor, deixa eu saber se o Kleber... Deixa eu acionar o Kleber. Ô, Kleber, cadê você? Está ouvindo, querido? Bom, pode fazer a pergunta enquanto o Kleber fala aí. Você ouviu alguma coisa aí no Rio que o Ancelotti talvez não venha, que ele está conversando com o Real Madrid e existe uma possibilidade de ele não vir? Porque eu vi alguma coisa que ele estava conversando com o Real estava tentando segurar ele, alguma coisa assim. E por enquanto só tem essa coisa, vem lá o ano que vem e tal. Mas será que ele vai vir mesmo? Será que a gente vai confirmar isso? Não, o que acontece, Ronaldo... O ano é longe, né? O Rio de Janeiro, ele tem uma coisa muito fechada. A CBF é uma coisa muito fechada, né, cara? Então, assim, a gente não sabe, com todo respeito a toda a outra imprensa, o que de fato está ocorrendo, o que eles estão querendo noticiar, o que eles não estão. A imprensa está em cima querendo informação o tempo inteiro, mas tem alguma coisa estranha nessa situação dessa vinda do Lancelotti, mas que ainda ninguém pôde afirmar o que vai ser, o que não vai acontecer. Surgiu essa fumacinha aí de não vir. Porque tem um ano pela frente, em um ano pode acontecer muita coisa. O Diniz pode surpreender. Exatamente. Ô, Kleber, está ouvindo a gente aí, meu filho? Estou ouvindo sim. E aí, Fabião? Boa noite. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Obrigado pela sua participação aí, filho. Imagina, é sempre um prazer, cara. Sempre que eu tiver disponibilidade, vou estar aí com vocês. Às vezes só escutando, eu estou trabalhando, mas hoje conseguindo participar também. Maravilha. Estou muito feliz com você aí, tá, Pedro? Muito obrigado pelo Davi também. Muito obrigado. Queria aproveitar, gente, não querendo, eu sei que todo mundo está participando, mas eu queria aproveitar e fazer mais uma pergunta para o Jefferson, tá? E que ele que é uma pessoa aqui do Rio de Janeiro e que está muito focado com o futebol carioca. Ô, Jefferson, você está me ouvindo? Sim, Fabião. Estou ouvindo bem. Você que conhece muito bem o Campeonato Carioca, o futebol carioca, Botafogo campeão, Jefferson? Olha, Fábio, tenho falado que o Botafogo está jogando como um campeão. Sou flamenguista, torço para que ele perca os pontos, para que a gente consiga ter mais emoção no Campeonato Brasileiro, até porque ele venceu todos vamos botar os cinco colocados abaixo dele, né? Então ele não perdeu ponto, ele venceu, quer dizer. Eu acho que ele está com uma campanha assim de campeão. E a sorte está com ele, né, Fábio? Que alguns jogos eu assisti o jogo contra o Grêmio, eu acho que o Grêmio merecia a vitória, mas infelizmente não conseguiu nem chegar ao empate, entendeu? Então acho que está assim, ainda tem muitos jogos pela frente, acho que o retorno é pesado para o Botafogo, que não tem tanta peça de reposição, e isso eu queria era até uma pergunta que eu ia fazer a Gisele quando ela fez a explanação dela, se essa falta de movimentação no mercado do Palmeiras pode estar influenciando nessa queda de rendimento, né? Que ele vendeu peças importantes, adquiriu recursos, né? Não sei se eu não acompanho muito a questão financeira do Palmeiras, mas não sei se tem dívida, mas ele adquiriu bastante dinheiro e acabou não fazendo reposição à altura. Ele aproveita muito a base, mas a gente entende também que algumas peças são primordiais e tem que ter experiência no elenco.
Então, essa era uma pergunta que eu queria fazer a Gisele, até por ser palmeirense. Gisele, está Mas- ouvindo, Gisele? Você pode responder para a gente? Opa! Para nós aqui em São Paulo, né? Eu sou palmeirense, eu sou nascida e criada, eu acompanho meu pai nos jogos desde 2, 3 anos de idade, e apesar de ser mulher, acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar, principalmente pelo Palmeiras. E o que está acontecendo é uma vergonha. A gente entende essa questão de institucionalizar, de fazer o Palmeiras uma empresa de uma outra forma, de apostar na base. A gente acha isso louvável, mas é uma vergonha você receber meio bilhão de reais em prêmios nos últimos 2 anos, e o Palmeiras nunca é o time que chega com a figurinha carimbada. É sempre... A gente vê todo mundo contratando, até times que não têm a capacidade financeira que o Palmeiras deveria ter hoje, né? Porque a gente já está começando... A torcida em si não engole a Leila, né? Não sei se vocês de outros lugares aí acompanham, mas a torcida organizada não engole a Leila. E a gente já está tendo uma oposição em relação à conduta dela, porque não tem cabimento, né? Era para ter 2, 3 reforços de peso e não foi o que aconteceu, né? Tem que sumir mesmo com esse bando que veio aí, que não joga, né? E repor peças... Hã? É o Casares? Não, eu tô falando desse pessoal que saiu agora, né? Esses meninos que foram vendidos aí, foram Navarro, Atuesta, tem que sair mesmo. Isso não é jogador para estar no maior campeão do Brasil, né? Então, é lamentável que não tenham sido feitas reposições à altura, e é uma pena que isso aconteça, mas também é uma coisa que acontece sempre no Palmeiras, né? Maravilha. Ô, Cida, você levantou a mão aí, você quer fazer alguma pergunta? Vamos liberar o microfone da Cida, por favor. Tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Então, eu vou voltar como mulher, né, lá aqui do grupo. Opa! Bom, o que aconteceu? Como mulher, não houve agressão, hein? Ela caiu. Não houve agressão, prometo para vocês. Nada contra, mas enfim. Aprontou, Fábio. Não fiz nada. Caiu Não, é pênalti. Caiu É pênalti. Não, marcou é Mas pênalti. correu perto do São Januário aí. Porra, alguma coisa aconteceu. Mas, enfim, ela vai voltar aí para falar com a gente. Gisele, depois, se você permitir, nós temos um grupo no WhatsApp que a gente sempre vai noticiando coisas relacionadas às nossas lives. Se você assim autorizar, passa o seu contato para o Kleber passa para mim, eu insiro você no grupo, e aí você fica a par da agenda das nossas lives e das nossas atividades aqui em relação a isso, tá bom? Claro, vai ser um prazer, eu gosto muito de falar de futebol. Tô vendo umas carinhas conhecidas aqui no grupo, é que eu não tô aparecendo aqui, só tá uma foto, mas tô achando que tem alguns vizinhos aqui meu da época de criança. Com certeza estão. Tem sim, tem muita gente. Que conhecem meu pai. Meu pai é um palmeirense que todo mundo conhece, então vai ser legal. Com certeza deve conhecer. Ô, Davi, você está querendo falar alguma coisa, meu querido? Por favor, qual o nome do Era pai? em relação ao que o Jefferson qual o tinha nome do falado. pai dela? Peraí um pouquinho. Pode falar, Davi. Era um negócio que o Jefferson tinha falado. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos. Se você não pode deixar o líder fazer muitos pontos, senão você não consegue pegar depois. E sim, eu vi os jogos do Botafogo, realmente, o Botafogo estava entrosado com o Luiz Castro. Aí veio, acho que veio o Caçapa, também seguiu entrosado. Vamos ver agora, acho que é com o Bruno Lage que veio. Mas o Brasileirão é isso aí, se você não encostar no líder, depois fica difícil. Foi o que aconteceu com o Flamengo em 2019. Depois que ele se distanciou do Santos, ninguém mais pegou. E a maioria das vezes, o líder sempre tem aqueles 3 jogos, 4 jogos que ele empata ou perde. É aí que o vice e o terceiro tem que ganhar, senão não enfrenta mais não consegue ser campeão não. Davi, deixa eu te falar, que você é jovem e tal, mas você deve se lembrar, o futebol é uma caixinha de surpresa. O São Paulo tem aqui um monte de gente São Paulino. O São Paulo chegou a colocar acho que 15 pontos na frente, não foi?
e perdeu. Aí eu lembro, perdeu pro Flamengo. O campeonato. Perdeu pro Inter, Então, assim, aí o Inter liderou um pouquinho, aí o Flamengo pegou na futebol, 37 e ficou na 38. A verdade é a seguinte, que o Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, ele vai sempre premiar o time mais equilibrado. O time que vem com mais tirou constante. 18 do Grêmio. Exatamente. Então, quer dizer... Tirou 11 do Grêmio em 2008. 11 do Grêmio. Então, 11 do Grêmio. Então, quer dizer, a reta final, tudo pode acontecer, tanto para vagas, quanto para título, quanto para o descenso, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas eu acho também que o Botafogo está numa caminhada boa, está indo muito bem. Eu queria falar uma outra coisa com vocês também. Eu não sei se... Assim, só para a gente não deixar passar, que foram coisas que aconteceram. Primeiro, a nota triste de falecimento do Palhinha, né? Eu acredito que algumas pessoas aqui, os decanos aqui do grupo, devem se lembrar, devem ter acompanhado ele também. E, jogou no Corinthians, jogou no Cruzeiro, né? E que é uma nota triste. E eu queria também... o Palhinha que jogou no Corinthians e tal. Jogou no Atlético, América Mineiro. Vanderlei Oliveira. Veio pro Corinthians e jogou de cara. por R$1 milhão. Sim, eu lembro, mas eu não sabia dessa notícia. Ele faleceu, acho que ontem, né? Faleceu ontem de manhã. Foi enterrado e sepultado hoje. Deixar esse registro. Eu queria falar com vocês o seguinte, uma outra coisa também. Só para a gente não deixar passar. O que vocês acharam da Turquia campeã? Vôlei feminino, alguém acompanha? E essa seleção vai dar trabalho nas próximas... O que vocês viram aí, Renatinho, que manja de vôlei também? O técnico é muito bom. E aí, o técnico é muito bom também. Vai ser difícil aí? Porque tem que ser campeão para mais uns 4, 5 temporadas ou não? Eu acho que o Zé Roberto está fazendo uma renovação agora, né? Ele está conseguindo fazer uma boa renovação para a próxima Olimpíada. E ele está contando agora com a volta da Thaísa, né? Depois de 5 anos que ela esteve ausente, né? E ela está sendo considerada uma das melhores meios de rede do mundo, né? Sempre. E está com 36 anos, né? Eu acho que o Zé Roberto tem todas as condições de fazer esse time ainda melhorar, né? Principalmente porque ele tem agora a Thaísa e a Carol como meios de rede, né? E ele também tem ele tá mudando um pouco o estilo, né? Colocando a Rosa Maria como oposta e como ponta. Ele também tem a Gabi, né? A Gabi joga como ponta passadora, né? Uma das melhores jogadoras do mundo, né? Inclusive ela joga fora do Brasil. Eu acho que o Zé Roberto, que talvez seja a última Olimpíada dele, né? Talvez ele passe todo agora essa parte agora para o Paulo Coco, que é auxiliar dele desde sempre, né? E trabalha com ele há muitos anos, né? Eu acho que o Brasil tem condições de superar. Principalmente esses times estão crescendo bastante, né? Turquia, França, Alemanha, né? Esse time vem crescendo muito no cenário mundial do vôlei feminino, né? Eu acompanho faz tempo, né? O vôlei feminino, por questões de trabalho também, né? Eu trabalhei nessa área também. E só acho que o Zé Roberto, ele poderia, ele poderia melhorar um pouco mais a questão do esquema de jogo dele, né? Que, na realidade, ele consegue fazer que o time rode bastante, né? Mas, infelizmente, o Brasil peca muito às vezes, né? Porque ele não tem conseguido colocar jogadores assim, né? Ele reveza muito o time, né? Somente as líberos, né? Eu acho que líbero é que nem um goleiro, precisa de confiança. E, ultimamente, ele vem revezando muito, né? A Natinha com a Nayeme, né? E antigamente só jogava a Fabi. Não que tem que trocar, né? Mas eu acho que o líbero é uma posição mais assim de confiança, assim, que nem um goleiro, como eu falei. Que nem o Serginho. Dá uma focada no seu rosto aí, porque agora a gente tá gravando, senão você não aparece bonito na fita. Tá bom. Coloca o seu rosto aí. Eu acho que tem que manter tentar manter mais o time assim num patamar somente essa posição de líbero não deveria revezar tanto. Não deveria revezar. Mas, enfim, ele que é o técnico, ele sabe o que está fazendo, né? O cara é campeão olímpico, né? O cara tem toda uma bagagem aí. E a nossa tendência é fazer uma boa Olimpíada o ano que vem. Eu estou confiante, viu, Fábio? Maravilha. Cida, aconteceu alguma coisa? Você está bem, Cida? A gente escutou um barulho. Enfim, faça a sua pergunta. Libera o seu microfone, Cida. Oi, Fábio. Oi, pessoal. Aconteceu alguma coisa? Caiu a minha internet aqui, mas agora voltou, tá tudo bem. Fala para o marido pagar a internet, Cida. É separada. A internet é separada. E aí deu ruim aqui. Ai, que susto. Mas deixa eu vender o meu peixe também. Eu discordo do nosso amigo Ronaldo, né? No fato da jovem que morreu em São Paulo, infelizmente,
a Gabriele e a Nelly, 23 aninhos, né? Uma jovem, cheia de vida pela frente. E a gente, assim, como mãe, a gente se sente, assim, uma dor muito grande, né? De perder uma jovem nessa idade que saiu da sua casa para se divertir, né? Ah, ela estava no lugar errado? Não, ela não estava no lugar errado, isso eu discordo. Ela estava no lugar certo. Só que, assim, a gente tem vivido tempos de muito, assim, muito ódio, muita Violência. rivalidade. Eu acredito que o futebol deva ser amizade, né? Compartilhar momentos bons. Quando a gente sai de casa para ir ver um jogo, a gente quer se divertir. A gente até xinga o juiz, mas, assim, não é xingar e querer partir para cima do cara para destruir o cara, né? O microfone de quem não está participando está com barulho externo. Eu coloquei só isso. Então, a gente tem que repensar essa questão da rivalidade nos estádios, né? com você. Eu tenho acompanhado muitos jogos que o meu marido vive, né, nessa vida Isso. acompanhando jogos. Eu vejo pessoas querendo destruir a grade de tanta raiva, de tanto ódio, né? Pessoas que ficaram lá na porta do hotel esperando o cara para entrar no hotel, invadir o hotel para bater no cara. Que é isso, minha gente? Não, é complicado. São tempos de violência, difíceis. Pessoas com ódio, com raiva, saem da sua casa para fazer uma maldade dessa. Então, acho que a gente tem que refletir, a gente tem que falar muito nisso e trazer a paz para os estádios, né? Como o Jefferson falou, ele tem visto muita família, muita criança. Vamos levar as crianças, vamos incentivar o esporte, porque o esporte é uma coisa saudável, é uma coisa que a gente deve praticar, mas, assim, respeitar o próximo, ter consideração. Se perdeu, perdeu, amém. Amanhã a gente vai ganhar. A gente sabe que futebol Diversão. é surpresa. Deveria ser diversão. Depende do tempo. Às vezes chove, prejudica às vezes o jogador que estava escalado sente uma dor, não entra, prejudica a equipe. É uma sorte, é um evento que a gente vai para ali para se divertir. E se não ganhar, amém. Hoje não ganhou, amanhã vai ganhar. A gente não pode ganhar todas. Show, isso aí mesmo. Fica essa reflexão aí para gente. Ronaldo, eu vou deixar você fazer a tréplica, mas a Gisele levantou a mão, acho que ela quer fazer algum comentário também em relação a isso. Se ela aí quiser Gisele... falar primeiro, depois eu até falo. E é melhor, porque melhor, aí você faz... Com certeza. Você faz essa coisa. Gisele, você levantou a mão, o Ângelo também levantou a mão, para a gente concluir esse assunto de torcida. Eu não peguei essa parte do começo da live, porque como é a minha primeira vez, eu acabei me perdendo um pouquinho ali na hora de entrar, estava atrasada, então não peguei esse assunto. Mas era um tema que eu até ia fazer uma pergunta, ia perguntar se eu podia fazer a pergunta, que era a respeito da forma como o Leifert, né, fez os comentários acerca da menina que faleceu. Então, assim, eu levantei a mão porque eu estou sempre na Palestra Itália, o Palmeiras ali, o clube, o Allianz, o Palestra, é meu quintal de casa. Então, podia ser eu no lugar da menina. Porque não raro eu estou ali com meus filhos, eu estou ali com meu pai, que tem 75 anos, que é quem me ensinou a torcer, né? Então, eu acho assim, em relação à minha pergunta, porque eu não sei o que o Ronaldo falou, porque eu não estava assistindo, né? Uhum. Mas em relação ao que o Leifert falou, deu a entender que a vítima é que tinha culpa de estar ali. E eu acho que não. Eu acho, primeiro, é uma situação muito delicada, porque Palmeiras e Flamengo hoje é uma rivalidade absurda, né? Não tem... nos últimos anos, são os dois que estão ali cara a cara, né? Ombro a ombro, tentando ter mais título, então... é uma rivalidade. O Palmeiras tem um degrauzinho a menos em relação à mídia, porque tudo que é do Flamengo é exaltado pela mídia e o que é do Palmeiras não é exaltado, né?
Então, e lá no Palestra, né, no Allianz, tem um problema bem complicado, que é o acesso da torcida visitante, né? Porque o acesso da visitante é numa ruinha, uma ruinha pequena, apertada, né? Entendeu? E ali, para todo mundo que conhece, que já frequentou, ou que não frequentou, posso garantir para vocês, ali é o reduto de palmeirense, né? Se você for no shopping, só tem palmeirense, durante a semana, não precisa ser no jogo. Então, quem vai para assistir o jogo que é de torcida contrária, ele está sujeito mesmo, porque, infelizmente, a torcida é uma paixão, né? Eu não estou dizendo que está certo, está errado. E eu acho assim, quem atirou a garrafa, que a gente ainda não sabe quem foi, assumiu o risco, né? Sim, porque poderia ter pego, como eu falei, poderia ter pego em mim, e não na Gabriela, poderia ter pego, né? alguém na própria torcida do Flamengo, né? Que se ela não passasse, poderia ter pego na própria torcida entendeu? do Flamengo. Então, eu acho que isso é uma questão. No último jogo que teve Palmeiras e São Paulo, eu tive uma discussão em casa com meu filho, porque ele se exaltou demais no jogo ali, xingando, né? Porque o Palmeiras não conseguia evoluir, ficou aquela vai, não vai, a gente realmente não queria perder. E eu chamei a atenção como mãe, que foi o seguinte: olha, não dá para ter esse excesso dentro de casa, porque o que você faz em casa, você vai fazer na rua. Então, eu, como mãe, chamei a atenção. Por quê? Porque não precisa ser assim. E assim, eu sou muito palmeirense, eu gosto mesmo. Então, tanto que eu tô aqui, 10 horas da noite, num grupo com 85% das pessoas homem, e tô conversando. Então, eu não sei o que o Ronaldo falou, mas eu acho que, em relação à conduta do Leifert, ele foi infeliz, e comparo àquele machista que fala que a menina foi estuprada porque ela estava de shortinho, entendeu? É a mesma. Boa, é a mesma. Tá. Perfeito, Ronaldo. Tem que ser rápido por causa do horário e a gente precisa, tá bom? Eu só queria colocar uma coisa. As imagens mostram toda a confusão. Começou quando alguém da torcida do Palmeiras, que aquele pedacinho realmente de rua é muito ruim, percebeu a chegada da torcida do Flamengo. Aí começou aquele xingamento, que a gente está acostumado a ver no estádio, né? Que as torcidas não deveriam fazer, mas fazem, e aí começou a se jogar coisas de um lado para o outro. O que eu falei que ela sempre estava junto com a Mancha Verde, ela participava, e uma coisa que eu falo sempre, não na questão só dela, tá? Quando você vai para um embate, quando você vai para uma briga, que está tendo uma confusão em algum lugar, e você está presente à confusão, você assume o risco de acontecer alguma coisa com você também. Você acaba estando no lugar errado, porque se você é de boa índole, você não teria que estar ali. E, infelizmente, as torcidas uniformizadas, elas promovem brigas de graça, do nada, sem necessidade nenhuma, por simplesmente uma não gostarem da outra, acharem que uma é mais forte, uma é mais poderosa em termos de briga de alguma coisa com outra. E aí eu falo o seguinte, é muito difícil você ver isso. É uma pena muito grande você pegar uma jovem de 23 anos que morreu de uma garrafa que jogaram, ou não sei se veio do lado do Flamengo, se veio do lado do Palmeiras. Você pega torcedores que brigam, como vem acontecendo em Goiás, e a torcida do Goiás matou gente da torcida do Vila Nova, que fez emboscada para pegar a torcida do Vila Nova. Isso é muito triste de ver no futebol. E pessoas novas que se acham, e infelizmente, o que acontece? Quando você se vê em maioria, você se acha no direito de brigar, você acha que você pode brigar. E, infelizmente, acaba acontecendo isso. A imagem mostra que até o pai falou que ela não ia, talvez não entrasse para o jogo, que muitas vezes ela ficava do lado de fora. Legal, ela participava da torcida, ela participava tocando instrumentos. Eu acho que tem muita gente, o Fábio já participou de torcida, o Marinho, que está aqui, já participou, não sei se o Marinho está, muita gente, eu acho legal. O que me entristece é ver essas brigas. E gente que, infelizmente, perde a vida bestamente. Porque aí eu falo de estar no lugar errado na hora errada. Se tivesse pensado um pouquinho, não estava ali na hora da briga. Ou infelizmente, não tinha se colocado ali. Mas não dá para fazer isso, né? Então, não dá para fazer isso, né? Só para complementar, né?
porque é um Claro. setor ali, um reduto que eu conheço bem, É, ali é um problema ali- de segurança pública, E né? não tinha Eu não policiamento, acho né? que a menina estava no lugar errado, ela é torcedora, eu não vi ela arremessando nada, pelo que eu vi, né? Mas acho sim que é um problema de segurança pública. Bom, a gente teve a notícia aí de um antigo diretor do Palmeiras que foi preso por tráfico de droga, vendendo droga ali numa das ruas ali da Pompeia. Então, quer dizer, é um buraco muito mais lá embaixo, entendeu? Então, Sim, não acho que infelizmente a gente a não tem nem como menina... explicar. Eu, particularmente, já vi título sendo ganho lá fora, até porque o Allianz não comporta a torcida toda do Palmeiras, né? Então, já assisti final lá fora. Então, é um risco, mas o torcedor, ele não quer saber do risco, né? Então, eu até acho que começa a correria, vai embora, né? Sai dali, mas eu acho que foi uma fatalidade muito grande, até a forma, né? Um Mas estilhaço de garrafa, né? eu insisto que o Palmeiras é uma potência, ele tem que cuidar do entorno do estádio, ele não faz isso, entendeu? Isso. Ele está preocupado do portão para dentro, e não deveria ser assim, entendeu? Mas isso, Mas isso é um caso de segurança pública, né? Uma coisa. Eu realmente fiz parte de torcida uniformizada durante algum tempo, o que eu vou dizer não é novidade para ninguém. Isso é uma coisa que não acontece agora, isso é uma coisa que, infelizmente, é um problema que já vem. Nós estamos falando de coisa de 30 a 35 anos atrás. A minha época de torcedor foi a época do Cléo, foi a época das coisas, vocês sabem que aquela época era uma época violenta, né? Essa rivalidade Palmeiras e Flamengo, ela não viu, Gisele, ela não está só existindo só por causa do que está acontecendo agora, já acontecia anteriormente, até mesmo por causa de torcida, mas é que porque a torcida está do tendo Palmeiras ênfase. Porque a torcida do eu Vasco sei ia que para não. São Paulo, a torcida do Palmeiras dava uma força, a torcida de São Paulo vem aqui para o Rio, a torcida do Flamengo dá, então sempre houve essa coisa, né? Infelizmente é um problema que a gente não consegue resolver, e é mas está triste. em ênfase. Infelizmente. Mas assim, eu vou além, tá? Eu não garanto, não ouvi falar nada, não participo assim tão internamente, eu sou torcedora, mas não faço parte de uma torcida, que fique por aí, porque não é o que costuma acontecer. Quando morre alguém, não vai parar. Algum integrante de torcida, porque a menina, a Gabriela, pelo que eu vejo na mídia, né, em fotos, não é o fato dela ser da Mancha, ela era benquista nas outras torcidas também, que tinha muita amizade, né? Então, que pare por aí, porque se caírem numa de vingança... Sim. Vamos torcer, acreditar nisso. Gente, deixa eu aproveitar e falar uma coisa para vocês aqui. Ronaldo, desculpa. Queria agradecer a todos vocês. Peço mais uma vez 1000 desculpas por, infelizmente, o nosso convidado não ter podido participar. Mas aqui a prioridade, convidados vão ser sempre vocês. Nós estamos fazendo as coisas aqui por causa de vocês. Então, para mim, é legal a gente ter um convidado especial, como nós já tivemos várias vezes. Isso nunca havia acontecido conosco. Mas, enfim, aconteceu. Eu queria agradecer de coração a todos vocês. Meu muito obrigado a todas as pessoas que estão com a gente, sabe, assim, há bastante tempo, a quem está chegando agora. Então, assim, um carinho todo especial a todos vocês. Meu muito obrigado de verdade. E vamos ver agora, nós temos marcado agora para o dia 25, né? Porque como trepou, vamos usar datas, né? Nós temos aí o André Negão, né? O candidato à presidência do Corinthians, agora no dia 25. Né? Então, como a gente começou a tomar uma proposição... Dia 25 é jogo de São Paulo, hein? Então vamos mudar de data. Jogo de São Paulo é terça-feira, 9h30 da noite. Sim, porque tinham falado que seria dia 26 e hoje passaram o horário, até passei para o Igor, 7h30 da noite, São Paulo, Corinthians e São Paulo na Arena, e na quarta-feira, Flamengo e Grêmio no Sul. Na outra quarta-feira, 7h30, vamos ver essa data aí, para a Morumbi. gente ver o que a gente vai fazer aí em termos de jogo, para a gente dar continuidade a essas lives aí, que tem bastante gente para chegar, bastante gente procurando. Como a gente está tomando um outro patamar, graças a Deus, agora a gente está tendo que falar com o assessor de imprensa, e aí o assessor é isso, é aquilo, tal, então está dificultando um pouquinho mais, mas isso não vai ser problema para a gente, não, nunca foi. Quando é que foi fácil? Não vai ser agora, nós vamos continuar trabalhando,
Vamos continuar buscando e aos poucos a gente vai estar trazendo aí sempre personalidades legais para que a gente possa dar continuidade aí nesses nossos momentos aí de descontração. Valeu mesmo, agradecer a galera da técnica aí, Cauê, Igor, a galera que está trabalhando com a gente, agradecer em especial a todos vocês, legal o público feminino participando, a gente quer dar voz a vocês mesmos, é muito importante para todos nós. Muito, 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 muito obrigado mesmo, e peço desculpas aí mais uma vez pelo que aconteceu, tá bom? Ô, gente, Fábio, não esquece de escolher alguém para receber a carteira. Beleza, vamos. Depois nós vamos fazer isso, eu vou botar no grupo lá, eu tenho mais ou menos aqui as pessoas que participaram, vamos mandar isso, essa coisa aí. Vamos fazer o seguinte, Ronaldo, como para não ser diferente, vamos dar para a Gisele, que chegou aí agora, a nossa convidada aí, vamos dar essa carteira para ela que está pertinho de você aí, fica mais fácil para você entregar em mãos para ela. E assim, aí ela aproveita e te dá um tabeco na orelha que você fala. Aí vocês resolvem entre vocês esse assunto aí. Fechado? Aí, Gisele, eu estou te dando essa oportunidade. Leva um pedaço de pau, Gisele. Só para falar, avisa para ela que eu sou São Paulino também, tá? E minha filha é palmeirense. Você vê como a vida é louca, né? É isso aí, tá? Isso é uma fala. Tem que pensar. Gisele está ouvindo a gente aí? Eu acredito que sim. Ô, Gisele, tá ouvindo? Aqui é o Paulão que está falando. Você falou que não cabe lá muita gente lá no palestra. Minha querida, é só pedir para a sua agiota lá alugar o nosso estádio lá. Nós estamos precisando de dinheiro lá. Não. Aluga lá, nós estamos alugando, nós estamos com falta de dinheiro lá. Pode alugar à vontade lá. Até 70 mil pessoas lá, se você apertar bem apertadinho. É que vocês agora estão cheios de cadeirinha marcada, aí fica difícil mesmo, né? Maçã, obrigado, viu, Paulo? Maçã, obrigado aí ao Giló. Eu tinha preparado aqui um negócio, não sei se vocês vão querer continuar. Eu tinha feito um quizinho aqui, rapidinho, e aí eu peguei algumas coisas assim, umas coisas malucas para a gente ir preenchendo o tempo. Vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, e aquele que escolher vai se continua 0-0, tá? Vai ser a nossa seleção. Esse estádio grande aí tá à venda, porque com a grana que ela tem, ela compra, hein? Ela só compra avião para o gasto. O que ela só gasta é com aquilo que é voo. Aquilo que é concreto e é próprio, dificilmente ela vai conseguir obter. Logo ela tá apanhando lá na sede do trabalho dela. É que nós temos escritura lá, viu? É nosso. Flávia, obrigado pela sua participação, tá, Flávia? Valeu mesmo. Ô, Ronaldo, rapidinho. Só colocar uma coisinha. Eu tive na Arena do Palmeiras, o Giló esteve comigo, o Renato, eu tive no Morumbi, e uma coisa que eu tenho percebido muito legal no estádio, a presença feminina sozinha, tem muita mulher indo sozinha aos estádios, é muito legal, vem crescendo, e por isso, esse receio de violência me assusta um pouco, porque eu acho que não só para a mulher, como para quem vai com a família, quem vai com a criança, isso o poder público tinha que dar um jeito. A segurança pública precisava fazer alguma coisa para diminuir. Porque é tão bonito você ter um estádio com crianças, com mulheres, com pessoas que gostam de futebol, que vão lá para assistir e participar de um jogo, de um evento esportivo. E não vão lá para brigar e xingar adversário. Adversário, acabou o jogo, morreu, acabou. Eu estava brincando, eu sou São Paulino e minha filha é palmeirense. Qual o problema? Nenhum. Flávia, Flávia, o que você quer falar, Flavinha? Não, eu achei legal também o que o Ronaldo falou. Eu fui em alguns jogos sozinha, eu e a Andréia, a irmã do Pelé da Rua B, no Morumbi, sozinha, nós duas. Acho que nós somos uns 4, 5 jogos sozinhas. E aqui no Maracanã também eu fui em vários jogos no Maracanã. Nós tínhamos eu tive uma oportunidade de ter acesso a algumas cativas, onde eu trabalhava, e a gente ia, e realmente, muita mulher sozinha mesmo, sem família, com crianças, eu levava os meus filhos também, e eu nunca me senti acuada, nunca me senti pressionada, nunca fui assediada em momento algum, mesmo sendo de outro time, que eu ia assistir os jogos do São Paulo aqui no Maracanã. E eu ia com a minha camisa. A gente só atravessava a passarela, porque a gente morava ali em São Cristóvão. Mas nunca ninguém mexeu com a gente. Entendeu? Isso é muito legal. Acho que isso tem que voltar. E onde ela quer mesmo. Fabião. Jefferson, você quer falar alguma coisa, Jefferson? Só para corroborar com o que a Flávia falou. Estou programando pro Flamengo e São Paulo,
levar 3 crianças. Minhas 2 filhas são gêmeas e mais uma criança de 11 anos. Só para vocês terem ideia, só eu de adulto levando as 3. Você vai São querer que 3 elas virem São rubro-negras Paulinas. ferrenhas. Flamengo, São Paulino, nada. Tudo flamenguista, torcer pro Mengão. Só lembrar, E façam- do Brenner dá medo nas canelas. Também. Isso Fábio, aí vamos na também. torcida contrária, nós dois. Eu faço um convite. Eu Não faço tenha um convite. dúvida. Olha, eu já chamei várias vezes o Fábio para ir ao Maracanã comigo. Mas ele sempre dá um jeitinho de escapar. Eu tô fazendo mais um convite aqui na presença de todos vocês. Olha. Até mudo o meu setor só para ficar perto do Fábio lá no Maracanã. E aí, ó, vamos, eu, você, Cida, Jefferson e as crianças, tá? Demorou. Fechado. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui no bate-pronto aqui. Na resposta rápida. Agora é igual um ping-pong para a gente terminar. Fiz um catado aqui de algumas seleções aí importantes do Brasil. E eu quero saber, vou começar com você. Valdir Pérez, Tafarel ou Marcos? Com quem que você vai começar? Com você. Valdir Pérez, Tafarel ou Marcos? Marcos. Jefferson, Leão ou Capu? Desculpa, picotou. Leão, como é que é? Leão. Leandro, Capu ou quem? Tá picotando, Fábio. Ou Leandro, Capu, Jorginho ou Capu? Leandro. Oscar Aldair. Tá falhando. Seu microfone está falando, Fabio. Tá falhando o microfone, Fábio. Ô, Rião. Rião. Oscar, Aldair ou Lúcio? Olha, eu vou puxar a vinha pro nosso tricolor, mas eu acho que os 3 estão parecidos. Oscar, vai. Oscar, Emílio, Luizinho, Márcio Santos ou Roque Júnior? Luizinho. Maravilha. Maçã. Luizinho. Maçã, você, Maçã. Júnior, Branco ou... Picotou. Não, Júnior, Branco, Roberto Carlos. Os 3 muito bons. Mas Marinho Chagas. Peraí, Ronaldo. Era o melhor deles. O Marinho Chagas era o mais completo, mas desses 3, mesmo o Roberto Carlos sendo fantástico, eu ainda sou o Júnior. Sou maestro. Júnior. Maravilha. Giló, cadê você, Giló? Aqui. Terei. Mexe no microfone, Fabio. Mexe no microfone. Cerezo, Mauro Silva ou Edmilson? Com a Cerezo. Maravilha. Vamos lá, cadê o Kleber? Kleber, vamos você, Kleber. Manda lá. Silva. Picotou tudo aí, Fabio. Repete aí. Dunga ou Gilberto Silva? Dunga ou Gilberto Silva? Ou Falcão? Tem o Falcão também que ele falou. Falcão, Dunga ou Gilberto Silva? Falcão. Renatinho. Sócrates, Mazinho ou Cleberson? Essa é fácil, hein, Renatinho? Sócrates. Maravilha. O Zico, Rivaldo, quem mais? O seu microfone está picotando justo no segundo. Tá muito Fabio. ruim o microfone, Fábio. Peraí, deixa eu tirar essa porcaria daqui. Vamos ver. Melhorou agora. Tá melhor? Repete. Ótimo. Repete a pergunta. Zico, Zinho ou Rivaldo? Gisele? Pô, em que pese eu ter encontrado o Zico agora, no mês passado, ter tirado até foto com ele, pela grandeza do nome dele, eu ainda acho que o Rivaldo, como boa palmeirense, está acima da média. Maravilha. Eu vou perguntar pro Jefferson. Eu perguntei pro Jefferson já, né? Tá. Vai no Celso. Celso, Éder, Bebeto ou Ronaldinho Gaúcho? Não escutei o primeiro. Éder. Éder, Bebeto. Ronaldinho Gaúcho. Ah, Ronaldinho Gaúcho.
Tá, quem ainda não participou para fazer a última pergunta, que agora eu me perdi aqui. Davi não participou? Então vai, Davi, vou dar essa moral para você, aí para você fechar para a gente. Seu microfone está fechado. Serginho, Eu tô ouvindo. Serginho, Romário ou Ronaldo Fenômeno? Bom, pelo que eu vi, eu acho o Romário é decisivo. Assim como o Fenômeno, mas eu gosto mais do Romário. Romário. Então, gente, nossa seleção ficou Marcos, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, olha aí. Cerezo, Falcão, Sócrates e Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Romário. Puta timaço. Ô, Gisele, você deixou o Zico de fora, Gisele, pelo amor de Deus. E o técnico, Fábio? Porra, eu também pensei nisso. Vocês estão falando. Vocês estão falando do Zico. Vocês estão falando do Zico, eu estou falando de seleção, gente. Você já ganhou. Não ouvi, Fábio. Qual que é? Não necessariamente. Nesse ponto eu vou discordar de você. Peraí, Fábio, não deu para ouvir. Mas você discorda de mim por causa do seu sotaque. Você é carioca, né? Não, ele só não ganhou a Copa, só isso. Tele Santana. Pois é. Não. Tele Santana. Concordo, Zico é Zico. Tele Santana, né, gente? Não tem como não, né? Gente, desculpa aí, brincadeira, só para a gente contrair. Muito obrigado a todos. Obrigado, Cida. Obrigado a todas as mulheres que puderam participar. Renatinho, obrigado a todos. Fala do Aquele time abraço feminino. aí. Time feminino, tem que falar do time feminino. Os homens não trouxeram caneco, as mulheres vão trazer. Tomara a Deus, Cida. Tomara a Deus. Não teve convidado, mas foi excelente essa live. Parabéns, Fábio. Muito bom mesmo. Ô, Fábio, só de uma coisinha extremamente importante do esporte. O Brasil, por 2 medalhas de ouro nesse Mundial de Paratletismo, não foi o primeiro lugar. Perdeu para a China, tendo o maior número de medalhas que a China, por ter 2 medalhas de ouro a menos. Teve 47 a 45, alguma coisa assim, no total, e o Brasil perdeu por não ter 2 medalhas a mais de ouro. Então, para a Olimpíada da França, o ano que vem, o Brasil vai muito forte nesse esporte. A gente tem muito para-atletas fortíssimos para chegarmos lá e fazermos uma Paralimpíada fantástica, que pouca gente dá valor. Todo mundo passa a Olimpíada e se esquece desses atletas. Eu tive o prazer de acompanhar uma equipe de nadadores cegos e é fantástico, gente. Só quem acompanha sabe o que é isso. Esses meninos são grandiosíssimos, são atletas absurdamente esforçados e que dão tudo por amor ao esporte, por sem enxergar. Então, o Brasil fez um feito fantástico de ser novamente segundo colocado num jogos preparatórios, né, o Campeonato Mundial de Paratletismo, e tomara a Deus que para a Olimpíada alguém olhe melhor. Como também tem que olhar para o futebol feminino, a Cida tem razão. A gente tem que falar. A mulherada não vai botar aqueles coraçãozinhos, parabéns, porque quando tem convidado... Esqueceu de fazer isso hoje. Agora que não tem, não vai botar. Estava sentindo falta disso aí, hein? Valeu, rapaziada. Eu não sei nem onde faz isso. Nem eu, pô. Gente, eu sou muito Zé Ruela nisso aqui, viu? Embaixo tem uma carinha, um emoji. Eu só ia mandar distintivo de São Paulo. Aí ele abre. Gente, muito obrigado, São Paulo, por favor. Se você puder deixar o comentário lá no grupo, isso ajuda a gente bastante. Eu vou colocar no grupo. Quem não se inscreveu no nosso Instagram, por favor, se inscrevam. Caralho. Na nossa página da internet, nós vamos... Da página da internet. No YouTube, nós vamos editar o que aconteceu hoje aqui e vamos colocar vídeos lá para quem quiser acompanhar os melhores momentos das coisas editadas e mais algumas outras novidades. A gente vai avisando vocês no grupo, tá bom? Gente, muito obrigado. Lá do YouTube que eu não tenho. Tá, o Cauê, por favor, Cauê, se você puder fazer essa gentileza no nosso grupo, eu vou adicionar a Gisele, que o Kleber com certeza vai me mandar, mas se você puder, Cauê, colocar o endereço de novo do Instagram e do YouTube, eu agradeço muito, tá bom? Para a galera tomar consciência disso, tá? Já vou colocar aqui no chat até. Boa tarde, rapaziada. Boa noite a todos. Falou, no chat esse fundo para o pessoal pegar?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu consigo enviar foto no chat. Valeu, Fábio. Valeu, galera. Abraço. Boa noite, boa noite. Valeu, valeu. Foto eu acho que eu não consigo enviar. Eu já vou colocar o Instagram aqui, ó. Falou, moçada. Galera, também tô obrigado. indo. Obrigado a Tchau. todos aí, viu? Parabéns. Abraço, amigo. Parabéns. Abraço. Comentários lá no grupo, a gente agradece. Boa noite a todos. Obrigado. Valeu, boa noite. Obrigado a todos. Pessoal. Valeu, Fabião. Valeu, a gente coloca no grupo. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Djalma. Obrigado, Davi. Obrigado, Flávia, Célia, todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Avante palestra! Campeão mundial. Já coloquei o Instagram aqui, ó. Aí eu posso falar, Saudações rubro-negras. Campeão mundial vai ter que o Fábio voltar a funcionar. Torçam pelas meninas do Brasil, hein? O dia que tiver fax, o Palmeiras consegue o título mundial. Hora que voltar o fax. Boa, Ronaldo. Muito título foi a base de fax. Aí. Então, o dia que destruir o fax de novo, volta. Só no fax. Só no fax. Mas é